Sim, acredito que a inteligência artificial ela vem para acelerar boa parte dos processos, né? Eu digo que a inteligência artificial é como um carro, ela faz você chegar mais rápido aonde você precisa, né? E com os dados isso também acontece. A gente tem uma aceleração nos processos de análise de dados, né? Desde uma simples planilha que você consegue arrastar para o ChatGPT e pedir para ela analisar, quanto ferramentas que estão nascendo exclusivamente para fazer análise de dados de marketing, né? Boa parte das ferramentas existentes também já começam a incorporar funções de AI para acelerar o processo, então sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de análise de dados, a gente vai ter uma velocidade, uma melhoria muito grande nos próximos anos com a chegada do AI. Tá, legal. Quando eu comecei a minha carreira, tudo era mato ali, né? Eu comecei a trabalhar com digital em 99, então a gente estava num momento muito de fazer, né? Não se tinha um pensamento voltado para dados, né? Era fazer, né? Vou fazer meu site, consequentemente depois começar a fazer as minhas redes sociais, né? E com o passar do tempo, a gente foi vendo que fazer não bastava, a gente precisa mostrar resultado, né? Então a gente passou aí por, talvez, a primeira década dos anos 2000, começando a sentir um pouco o que era possível de mensurar de dados, né? Então, começar a ter uma relatoria, começar a ter uma coleta de dados, né? E nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5, com o impacto da pandemia, a gente começou a ver que não bastava acumular esses dados, mas sim de canalizar e tirar bons resultados disso. Então, acho que o grande ponto da evolução aí desses últimos 20 anos é que a gente não tinha sequer um olhar para dados, a gente começou a entender que os dados são importantes e hoje a gente vê que os dados são importantes, eu preciso orientar o meu pensamento para dados, né? Como o próprio evento diz, fazer a tomada de decisão baseados em dados. Eu acho que hoje as empresas que se destacam, os líderes que se destacam, são aqueles que olham para o dado como o ponto de partida para a tomada de decisão. Eu acho que quando a gente fala de marketing, né, a IA é uma das tecnologias do que a gente fala, que é a chamada Web3, né, que é a terceiro grande momento da web. Para o final desse ano a gente ainda vai começar a sentir alguma coisa, mas o que todos os institutos de pesquisa, né, falam é que a gente vai ter nos próximos 3 anos uma mudança muito grande do cenário e até 2030 praticamente um outro cenário. Então, para os próximos 1 ano, aí a gente tem uma curva de adoção das pessoas entendendo o que é a AI, entendendo o que são as tecnologias imersivas, entendendo o que é blockchain e aos poucos isso fazendo cada vez mais parte do dia a dia de marketing. Eu costumo brincar que lá nos anos 2000, o profissional de marketing ele não tinha uma clareza do que era o marketing digital e o que era o marketing tradicional. Nos anos de 2010, ele não tinha uma clareza tão grande das mídias sociais e como era, e aos poucos todo mundo foi tendo que internalizar esse tipo de coisa. Nos próximos 5 anos, o mesmo vai acontecer com as tecnologias relacionadas ao Web3, que é IA, metaverso, inteligência artificial, tudo relacionado a tecnologias imersivas, que aos poucos ainda está no âmbito de inovação, mas em 5 anos, boa parte dos profissionais de marketing vão ter que estar incorporando alguma dessas tecnologias na sua estratégia.